Aqui de volta, o canal Tribo dos Santos, mais uma palestra. Dessa vez eu vou focalizar. 3 vezes Jesus pediu em vão a Pedro: apacenta meus cordeiros. Então vamos lá. Essa é uma questão muito interessante, está lá no capítulo 21 de João. Imediatamente após a ação simbólica da ceia constituída de um peixe e pão, que eu focalizei na palestra anterior, expliquei a respeito. O pão simboliza a prática que Jesus exigia, ele exemplificou diante dos seus apóstolos, né, na ceia do lava-pés, uma ação simbólica do lava-pés, né, simbolizando o modelo de diretriz pastoral, ou de apacentar a ovelha, o cordeiro, ou seja, o discípulo de Jesus, né? O pão representa a prática disso. O peixe representa os discípulos. Jesus morreu, os discípulos estavam vagando por ali. Ainda impressionado e gostando, simpatizando com Jesus, e ainda fiel à doutrina que ele havia ensinado. Porém, o movimento precisa ser articulado e conduzido, né? Jesus criou um movimento que era de forma de núcleos articulados entre si, em rede descentralizada. E isso tudo exigia uma liderança, mas não uma liderança elitista, autoritária e centralizadora, ao exemplo dos fariseus e saduceus, de outra podridão católica, evangélica, protestante, anglicana, e todos esses falsos cristianinhos contemporâneos. O boteiro servo é diferente disso, né? Então, imediatamente após a ação simbólica da ceia constituída do peixe e do pão, que esclareci agora, na palestra passada bateu bem nesse ponto, Jesus ressuscitado conduziu diálogo com Pedro traidor, a fim de comparar 2 lados. De um lado, Pedro e o seu modelo elitista e autoritário de apacentar os cordeiros de Jesus. Os cordeiros que Jesus histórico havia conquistado, simpatizado com seu carisma, e que os seguia, mas Jesus morreu. Então, esse movimento tinha que... a liderança preparada com Jesus estava incumbida de dar continuidade a esse movimento, ou seja, apacentar essas ovelhas, organizar e dar-lhe sentido. Logo, esse lado que eu estou falando agora, eu estou comparando 2 lados, um lado é Pedro, com seu modelo autoritário, elitista, de liderança, né? Esse lado é representado na figura de Pedro tomar a liderança sobre os outros apóstolos, conduzindo a barca e a pescaria, que assim nada pescaram. Falamos sobre isso na palestra, nas palestras anteriores, né? A barca aí simboliza o movimento liderado pelos discípulos de Jesus, né? É uma alegoria, né, que João coloca lá, nesse capítulo 21, e a pescaria é o arrebanhamento de peixes, entre aspas, ou seja, esses discípulos de Jesus que ficaram sem o mestre Jesus para o conduzi-lo, porque Jesus foi morto. Então, esse primeiro lado, né, como eu estou falando, Jesus confrontou 2 lados. Esse lado é Pedro, o seu motor elitista, de liderança, que
chamou os demais discípulos, ele tomou a iniciativa, os outros foram, no sentido de abarcar, né? Apacentar as ovelhas deixadas por Jesus, mas no modelo elitista. Esse é o lado. E nada pescaram, nada conseguiram com isso. Né? Nada pescaram, ou seja, não conseguiram arrebanhar discípulos de Jesus. Do outro lado, os demais apóstolos, fora Pedro. Os demais apóstolos, pois estes seguiram o modelo servo de se apacentar os cordeiros de Jesus, que Jesus havia simplificado e ensinado, né? Esse modelo servo. Ele exemplificou, ele deu exemplo, agindo, apacentando esses seus seguidores. Lado este indicado por Jesus e representado na figura, conforme conta lá no texto. Disse-lhe Jesus: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Está lá em João 21, 6a. Porque Pedro lançava a rede de modo diferente, ou seja, utilizando o modelo elitista de liderança, contrário ao que Jesus ensinava. Aí Jesus recomendou: lançai a rede do lado direito, ou seja, joga direito a rede do jeito como que eu ensinei. E, nesse caso, a barca é o lado direito da barca, simbolizando isso, e achareis, né? Está lá em João 21, 6a. Este lado que foi um sucesso enorme e um número grande de peixes foram obtidos, não por Pedro, mas pelos outros líderes do movimento. Né? Eles abandonaram o sentido que Pedro queria lhes impor, o sentido elitista de apacentar as ovelhas. Então, Jesus indicou, lançar a rede do lado direito, ou seja, faz em outros termos, faz direito o que eu havia orientado vocês. Emprega o modelo servo de liderança, é isso que Jesus está falando. Então, eles lançaram a rede e já não podiam arrastá-la por causa do grande número de peixes que arrebanharam, ou seja, de discípulos. Isso está lá em João 21, 6b. Jesus ressuscitado conduziu o diálogo, depois dele dirigir essa ação simbólica do peixe e do pão, junto com os seus discípulos, né? Mostrando aqui, o peixe são os cordeiros que eu conquistei. O pão é a prática que eu exijo de vocês, é o modelo servo de liderança. Né? Então, Jesus ressuscitado conduziu o diálogo após essa encenação da ceia do pão e do peixe. Ele conduziu o diálogo com o Pedro traidor, a fim de comparar os dois lados que indiquei. A seguir, ele perguntou também de modo reiterado que Pedro dizia que o amava. Pedro dizia reiteradamente que amava Jesus. E Jesus também perguntava reiteradamente a Pedro: Pedro, você me ama? Pedro falava: te amo. Né? E a seguir, Pedro negava isso não por palavra, mas ao exercer o modelo de liderança contrário ao modelo servo exigido pelo mestre. Cada vez que Jesus fazia a mesma pergunta, Pedro respondia falsamente. Sim, a pergunta que Jesus fazia era: Pedro, você me ama? Pedro respondia sim, que o amava. Então Jesus lhe dizia: apacenta os meus cordeiros. Então, na terceira e última vez que Jesus fez a pergunta, e que Pedro respondeu do mesmo jeito, né? Sim, eu te amo. Jesus sentenciou o destino inglório em que Pedro
terminaria os seus dias. Ou seja, Pedro terminaria submetido fechatoriamente a quem ele não queria, que na realidade foi a Paulo de Tarso, o anticristo. Essa terceira vez foi uma alusão à terceira vez que Pedro houvera traído anteriormente Jesus, e que foi marcado pelo canto do galo. O canto do galo, ele canta na terceira vez que Pedro nega Jesus. Né? Esse canto do galo está lá em João 18, versículo 24, 27. Conforme Jesus houvera previsto na ceia pascual descrita por João, lá em João 13, 36, 38. Então, vamos ao texto pertinente. Tendo eles comido do peixe e do vinho, Jesus perguntou a Pedro: Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que estes, ou seja, os demais discípulos lá presentes? Respondeu ele, Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez, Jesus perguntou-lhe outra vez: Simão, a mesma pergunta, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, de novo: apacenta os meus cordeiros. Isso está lá em João 21, 15 e 16. Na terceira vez em que Jesus perguntou a Pedro, e Pedro respondeu a mesma coisa, esse apóstolo traidor de Jesus então se entristeceu, porque a ficha caiu. A ficha caiu. O galo cantou. Essa terceira vez é a figura, é o paralelo que Jesus fez lá com a questão do galo, as tradições em que o terceira vez canta o galo. Nessa terceira vez a ficha caiu, o galo cantou. E Pedro entendeu que Jesus, nesse seu entristecer, que Jesus não acreditava nele. Assim Jesus perguntou-lhe pela terceira e última vez e ainda reiterou o modo elitista de Pedro apacentar as ovelhas de Jesus, como a situação em que Pedro o traía. Apacenta, nessa frase, apacenta minhas ovelhas. Jesus estava implicitando aí que apacenta minhas ovelhas no sentido que eu te recomendei e que dei o exemplo, o que Pedro não estava fazendo. Simão, essa terceira vez, vamos lá. Simão, filho de João, amas-me? Jesus pergunta de novo. Pedro agora entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Isso está lá em João 21, 17. Jesus repetiu a pergunta, Pedro falava a mesma mentira, e Jesus falava: apacenta as minhas ovelhas. Está implícito aí, e João sabia, e Jesus também sabia, é apacentar do modelo servo de diretriz pastoral, coisa que Pedro não fazia. Ora, o Jesus ressuscitado repetiu reiteradamente a mesma pergunta, apesar de Pedro responder também reiteradamente que o amava. Jesus repetiu 3 vezes a mesma pergunta para traçar um paralelo e alusão às 3 vezes anteriores que Pedro negara Jesus, que o negara, né? Conforme Jesus previu na ceia pascal descrita por João. Está lá em João 13, 36, 38. Traição essa bem conhecida e marcada na sua terceira vez pelo canto do galo. Né? Traição essa que se consumou na casa do sumo sacerdote Caifás. Está lá em João 18, 24, 27. Então, nessa terceira vez, lá na casa de Caifás, que João nega de novo Jesus pela terceira vez, aí o galo canta. Jesus traçou esse paralelo, né?
essas 3 perguntas, né, a terceira vez, é a cair da ficha, é o canto do galo, né? E aí o canto do galo vai ter outro aspecto também, né? Jesus traçou o referido paralelo precisamente para demonstrar que não confiava, nem acreditava na reiterada resposta dada por Pedro, pois Jesus sabia que o modo do Pedro apacentar os cordeiros de Jesus, na verdade, consistia num modelo adverso ao que o mestre exemplificara lá na ceia pascual e durante toda a vida pública de Jesus, a vida revolucionária. Vamos tirar esse negócio de vida pública que esses picaretas da fé usam muito. É uma vida revolucionária. Era pública, mas sobretudo revolucionária. Na terceira vez que Jesus fez a mesma pergunta a Pedro, a figura do galo, a figura no paralelo, né, representou, por outro aspecto, o modo como Jesus ressuscitado mostrou ao Pedro, traidor, o seu destino inglório. Né? Caiu a ficha de Pedro, o galo cantou, e Jesus, nesse momento também, dessa terceira vez que ele pergunta, ele passa logo a falar a Pedro sobre o seu destino inglório. Era morrer submetido por Paulo o anticristo. Né? Quer dizer, Pedro apacentava os simpatizantes e fiéis seguidores de Jesus, mas de modo elitista e autoritário, e vislumbrando desenvolver um modelo hierarquizado de comunidade religiosa, né? Na expectativa de se transformar também em um sacerdote, né? E poder explorar as ovelhas, como faziam os saduceus, fariseus e vários outros tipos de religiões. No entendimento de Jesus, o fato de Pedro falar que o amava, mas não cumprir o exemplo dado pelo mestre, redundava em não amá-lo. Daí ele está perguntando, porra, Pedro fala, te amo, apacenta minhas ovelhas, do modo que eu quero, está implícito ali, Pedro sabe disso, né? Pois quem ama Jesus cumpre os seus ensinamentos. No caso de Pedro, este estaria atestando verdadeiramente que amava Jesus, estaria, se cumprisse o modelo certo de se apacentar ou conduzir os cordeiros de Jesus, coisa que ele não faria. Embora ele, da boca para fora, a conduta hipócrita é assim, ele fala uma coisa que não faz, e que nem sente, né? Pedro era analfabeto e desprovido de bons recursos intelectuais. Assim, não conseguiu criar a própria igreja hierarquizada, mas passou, ao envelhecer, para o lado da igreja de Paulo de Tarso, que era rica, hierarquizada, com credo assalariado e centralizada de modo autoritário, completamente contrário ao movimento de Jesus, que é horizontal e qualitário, né? E descentralizado, em rede descentralizada, que é uma estratégia de luta, né? O modelo hierarquizado, ele só reproduz o mesmo status quo, a mesma sociedade hierarquizada, a mesma podridão. Paulo, o anticristo, sustentou Pedro através da referida igreja rica e hierarquizada. Desse jeito, Paulo, o anticristo, se serviu para alavancar a sua igreja e o crescimento dela, sua igreja hierarquizada, do carisma de Pedro. Porque Pedro realmente tinha sido um dos apóstolos, né? E era assim conhecido por muitas pessoas. Então, Paulo utilizou, se serviu de Pedro. Então, enquanto Pedro traía os demais apóstolos a trabalhar por Paulo, o anticristo, ele traía os demais apóstolos, o genuíno e os demais apóstolos genuínos, né? Paulo nunca foi apóstolo de porra nenhuma, né? E traiu o próprio Jesus e a sua doutrina. E o movimento revolucionário que estava sendo dirigido pelos genuínos apóstolos, né? Pedro era uma besta quadrada e analfabeto, e achava difícil entender a doutrina de Paulo, o anticristo, né? O qual designou um dos ideólogos que o servia, Silvano, também chamado Silas,
para escrever carta, seguindo o estilo sofístico e hipócrita peculiar ao anticristo. Carta em que Pedro exalta Paulo o anticristo, enquanto denigre, de modo sutil e alusivo, aos genuínos e fiéis apóstolos de Jesus. E os chama de espíritos ignorantes. E também diz que esses apóstolos genuínos deturpam para sua própria ruína, como o fazem também com as Escrituras. Então, vejamos o que Paulo, o anticristo, mandou Silvano escrever e atribuir esse escrito ao Pedro, o traidor. Reconhecei que a longa paciência do nosso Senhor vos é salutar, como também vosso caríssimo irmão Paulo, aí entra o Paulo, sendo citado por Pedro, pois escreveu segundo o dom da sabedoria que lhe foi dado. A sabedoria de Paulo, nós sabemos que é sofista puro, é o uso do sentido negativo da sofística. É o que ele faz em todas as suas cartas, as malditas cartas diabólicas de Paulo, nas quais fala nestes assuntos. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes, aí está aludindo aos genuínos apóstolos, ou poucos esclarecidos, deturpam para a sua própria ruína, né? Como fazem também com as Escrituras, né? Está se referindo aos escritos que alguns apóstolos já tinham feito e distribuído, né? Alguns de genuínos apóstolos. Isso está lá em 2 Pedro, ou seja, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 16. Então, termina aqui essa palestra com esse tema muito interessante. Eu agradeço aí a vocês que acompanharam e outros que eu sei que tenho certeza que vão acompanhar, porque é muito interessante esse tema, né? E ficamos por aqui, paz e amor para todos nós, e justiça também.